Jesus hoje, o homem, o líder, o mito. Ao focarmos na figura mítica de Jesus Cristo, enfrentamos em verdade tema atual e essencial, não só no que se refere a cada um de nós, como a todos, a coletividade, a sociedade não só brasileira como mundial. E de tabela pode-se observar o comportamento dos diferentes povos, eis que tal envolve a questão da aceitação popular das religiões e o papel atual delas no contexto político e econômico. O tema estende-se desde a fé às diversas religiões, seitas, crentes, igrejas e organizações, e até um Trump ou Bolsonaro, ou Carter ou Lula, ou a grupos políticos poderosos como a Irmandade, origem americana, todos useiros e vezeiros na manipulação de Jesus Cristo, sua imagem, símbolo e das religiões em geral, com objetivos políticos, eleitorais e eleitoreiros. Na tentativa de entender Jesus e a questão da fé e religião, historiadores, jornalistas, políticos e estrategistas foram às origens dos atos e lendas sobre Jesus, além da Judéia antiga ao Egito e à Índia. Indagações filosóficas de todo tipo. Jesus Cristo teria mesmo existido ou tratar-se-ia de construção histórica, isto é, feita há séculos, sempre retocada e reinterpretada por poderosas burocracias religiosas e políticas? União de parte das vidas de Jesus e Crestos, uma construção histórica, aliás muito bem sucedida? Poderíamos lembrar Jesus ainda com o falecido socialista venezuelano Hugo Chávez, ou guerrilhas sul-americanas, ou a teologia da revolução. A figura de Jesus carismática, de líder e mito, foi tomada por todas essas referências, tendo servido tanto à chamada direita política e a poderosos, como à esquerda. Há uma lógica nesta tática do império do capital de trazer à linha de frente da luta política de nossos dias Deus, Jesus Cristo, santos diversos, religiões, etc. Max Weber, há décadas, percebera a importância da ética protestante no desenvolvimento capitalista. De outro ângulo, Freud, também há décadas, perceber a importância e consequências das religiões, importantes para a humanidade, as origens delas, significado e futuro, futuro de uma ilusão. Evidente a complexidade religiosa, histórica, sociológica, etc., que envolve a fascinante figura daquele que ficou conhecido como Jesus Cristo, bem vivo em nossos dias, em especial no Brasil. Nós hoje vamos tratar do tema que mencionamos anteriormente, Jesus Cristo. Alguns poderão perguntar, mas vocês estão aptos, têm conhecimento sobre Jesus Cristo? Eu diria que não. Nós vamos aqui fazer algumas preliminares e vamos trazer alguns especialistas, pastores, professores evangélicos, para falarem a respeito dessa figura, talvez a maior figura nos últimos séculos da humanidade, de nome Jesus Cristo. Nós não vamos responder aqui a todas as dúvidas, todos os problemas, mas vamos levantar algumas questões sobre Jesus Cristo. Logo em princípio, eu só levantaria o seguinte aspecto. Freud dizia que Deus é um delírio, e obviamente todos aqueles freudianos, como aqueles que não acreditam em religiões, não poderiam acreditar na existência de Cristo, e muito menos nos milagres, em toda a vida que a história tem atribuído a Jesus Cristo. De outro lado, nós podemos verificar também que há muitas dúvidas sobre a vida de Cristo. Jesus Cristo existiu? Jesus Cristo, que aspecto teve Jesus Cristo? Qual a língua falada por Jesus Cristo? Os milagres realmente existiram, estão comprovados? Qual a importância de Jesus Cristo hoje? Eu responderia apenas à última questão. O Brasil acabou de passar por uma eleição. E uma das figuras mais discutidas, mais colocadas nessas últimas eleições,
foi a de Jesus Cristo e foi a palavra de Deus. Então eu diria que é um assunto que está na ordem do dia e que afeta a todos nós. Vamos ouvir os companheiros, vamos ouvir depois especialistas, e aí buscaremos num programa ou mais de um programa, se for o caso, tirarmos algumas lições sobre essa figura histórica que é e que foi Jesus Cristo. Eu sou discípulo de um preso político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e julgado por 2 poderes políticos. A pergunta é quando a gente encontra um cristão que não faz nada, perguntar que diabo de fé que você tem, sabe? Que nada questiona essa desordem estabelecida que está aí, a injustiça, a opressão, a exclusão. O cristão tem que ser um ativista, tem, sabe? É um projeto de Jesus a gente lutar por um mundo de igualdade, de paz, de justiça, sabe? Não pode cruzar os braços. Quem cruza os braços e fica, né, olhando para cima não entendeu nada. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. É a apropriação do nome de Jesus nos dias que correm. A apropriação do cristianismo que é explícito na Bíblia, é explícito no livro de Atos, a apropriação de tudo isso por aqueles que no século XXI, particularmente aqui no nosso país, se apropriam para tomar dinheiro das camadas menos favorecidas, dos pobres, as seitas neopentecostais, tudo isso em nome de Jesus. Jesus que pregou o amor, hoje ele está na boca de quem prega o ódio. É desse Jesus que nós falamos, desse Jesus que sempre foi inconformado com a opressão e que literalmente chutou o pau da barraca no templo quando os mercadores ali se encontravam para trocar moedas, para vender coisas num templo, num lugar sagrado, para o judaísmo, inclusive. Ali, literalmente, ele chutou o pau da barraca. Mas é um raro episódio de ira de Jesus na Bíblia, porque, na verdade, esse Jesus ele pregou o amor, mas ele prega também que os excluídos, que os abandonados por aquela sociedade oprimida pelo Império Romano, esses é que deveriam ser os escolhidos para o reino dos céus. Não é por acaso que Jesus valoriza a mulher, por exemplo. Jesus seria chamado hoje de quê? Pelos bolsomínios, pelas seitas neopentecostais, porque ele valorizava a mulher, né? Os episódios de Jesus em relação às mulheres são recorrentes na sua vida, né? Narrada na Bíblia, nos Evangelhos. Por exemplo, Jesus e a mulher samaritana, eles se dirigem a uma mulher e, além do mais, samaritanos. Os samaritanos eram tidos como uma sub-raça, não é? Eu não gostaria de falar sobre Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já é um viés religioso. Mas existe uma figura mais universal, é o homem Jesus, Jesus de Nazaré. Existia um mundo politicamente conturbado, não é? Naquela cidadela judaica, onde os judeus existiam como povos privilegiados de Deus, não é? E Jesus entra cortando na sua ação concreta essa visão e universalizando Deus. Deus passa a ser, com Jesus, uma figura universal, porque ele passa a ser Deus de todos. Não existe o povo eleito, não é? Isso já é uma batida que ele vai dar forte dentro da igreja judaica. Algumas questões que me parecem importantes sobre Jesus Cristo e parecem mais ou menos comprovadas, mostrando as discussões.
Primeiro, o contexto da época. É preciso entender que na época o Estado era religioso. O Estado estava ligado à religião. Ou seja, não se duvidava da existência de Deus. Se hoje um Freud teve a audácia e outros dizerem que Deus é um delírio, não? E que seria um delírio coletivo, a visão de Deus das religiões, à época essa era uma questão indiscutível. Por outro lado, qual era a situação da Judéia? A Judéia era dominada pelo Império Romano. Várias revoltas tinham se dado, inclusive sempre com a derrota dos judeus. Havia um profundo rancor, uma profunda rebeldia da parte de muitos judeus, enquanto outros apoiavam o Império Romano, que agia de uma forma superposta. O rei era Herodes, né? Nós estamos vivendo a época de Herodes, Salomé, João Batista, Jesus Cristo e outras figuras típicas da época, tudo integrado ao mundo religioso. De certo modo, a Judéia e os vários lugares da Judéia, como a Galileia, onde nasceu Cristo, Nazaré e outros lugares, de algum modo, lembravam as favelas de hoje. As favelas, aquelas construções pela metade, aquela miséria e aquelas outras questões. Então, foi nesse contexto que surgiram vários líderes rebeldes, inclusive Jesus Cristo. Havia muitos grupos rebeldes na época. Nós tínhamos os sicários, nós tínhamos os seneseus, nós tínhamos os zelotes e outros. E para os romanos era bastante difícil distinguir esses grupos. Então eles reprimiam, tinham imenso temor, porque alguns desses grupos eram como se fossem os terroristas modernos, no caso dos sicários, por exemplo. Entre estes grupos rebeldes estava a figura sem dúvida nenhuma, de Simão, de Judas e vários outros, Lázaro e vários outros. Eram pessoas que agiam com violência e tudo mais, Barrabás e outros. Observem, todavia, que na história, a historiografia moderna, o Barrabás é chamado de um ladrão, um bandido, e os romanos teriam optado, o povo teria optado por Barrabás ao invés de Jesus. Boas festas, amigos! Para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem que merecê-lo, tem que fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.